Olá, alegria! Hoje é dia 30 de junho e como eu venho fazendo todos os meses desde janeiro, a gente faz aqui um comentário do que aconteceu no mês que termina, né? No último dia do mês eu faço esse balanço e o que esperar do mês seguinte. Esse mês é especial porque não tem apenas o mês, né, o próprio mês de junho, tem todo um semestre, né? Um semestre que termina e um semestre que vem pela frente, que se apresenta aí a partir de amanhã, quinta-feira, dia 1º de julho. Bom, então o que aconteceu em junho? Vamos dar uma repassada, são 3 slides apenas, né? O que aconteceu em junho, aquele painel da Covid que eu gosto de fazer porque contextualiza, integra o que pode acontecer na área tributária com toda a discussão política difícil que o Brasil vive. Tá? Então, vocês percebam aqui que tem apenas 5 datas separadas no mês de junho, né? Mais uma vez, o Brasil continua vivendo todo esse seu problema político aí, a discussão da CPI da Covid, né? Muitas sessões polêmicas, confusas, difíceis. Por outro lado, a Covid-19 assustando muito o Brasil ainda com um número de mortos muito elevado. Nós tivemos batemos o número de 500 mil mortos do dia 20, 21, por ali. Então, o nosso Congresso ele vai trabalhando, vai fazendo, vai se movimentando em diversos assuntos, mas ainda muito premido, né? Muito envolvido ali em assuntos toda a discussão, toda a confusão política que cerca o nosso país nesse momento. Bom, eu trouxe aqui 5 pontos. Um só que não é exatamente da área tributária, mas os demais todos ligados à área tributária. 4 de junho, o que aconteceu dia 4 de junho? O Superior Tribunal de Justiça determinou que a paralisação dos processos em que os distribuidores e varejistas, basicamente nos setores farmacêutico, automotivo e de combustíveis, né, os processos em que esses distribuidores e esses varejistas pedem o direito ao crédito de PIS e COFINS, cobrados de forma monofásica. O que acontece? Nesses setores, a indústria de cosméticos, de higiene e beleza, ela paga o PIS, PASEP e a COFINS com uma alíquota maior, com uma alíquota bem mais elevada, mais de 10% de PIS e COFINS. O distribuidor e o varejista nada paga. Tá? Mesma coisa no setor automotivo, nas partes e peças de automóveis, no setor de combustíveis, e alguns distribuidores e alguns varejistas vêm pedindo, entrando no judiciário, solicitando o direito de se creditar em relação a esses valores, alegando que pagaram eles na hora que adquiriram a mercadoria, já que o vendedor faz a repercussão no preço de venda. E aí, invocando lá o famoso artigo 17 da Lei 11.033, que a não tributação na saída não impede a manutenção de crédito. Alguns têm conseguido êxito num primeiro momento, outros não têm conseguido. De qualquer maneira, eu achei que fosse importante trazer para vocês aí a notícia que estava, né, foi divulgada pela mídia em relação a esse tema. No dia 16 de junho, o STF, isso aqui é um caso interessante, né, reiniciou o julgamento que foi lá em Santa Catarina, né, a Lojas Americanas lá em Santa Catarina, entrou na justiça solicitando o ressarcimento do ICMS que ela, empresa, pagou, né, como cliente, pagou nas suas contas de energia elétrica e telecomunicações, invocando o quê? O critério da seletividade, né? Alíquotas menores para produtos essenciais. O ICMS tem uma alíquota modal em Santa Catarina, chamada alíquota padrão, de 17%. E aí a energia e o telecom tem a alíquota de 25%. Tá? O questionamento é esse, a tentativa, o objetivo de aplicar o critério da essencialidade. O ministro Dias Toffoli, lá atrás, pediu vistas e adiou o início do julgamento. Agora retomou, a gente achou que a coisa ia, né, o processo ia adiante, e infelizmente, depois de 4 votos, né, eles todos favoráveis ao contribuinte, aí tem o problema da modulação, né, há quem entenda, o ministro Alexandre de Moraes, dois votos, se eu não me engano, sinalizaram que entendem que é justa a causa, mas que a decisão
deveria ter efeito a partir de janeiro do ano que vem, e não de forma retroativa. E aí o ministro Gilmar Mendes pediu vistas do processo e aí paralisou mais uma vez o julgamento. Vamos acompanhando aí para ver quando ele vai ser retomado, mas por enquanto o julgamento que foi reiniciado, foi encaminhado favoravelmente, ainda com essa discussão da modulação, ele mais uma vez foi paralisado e vamos aguardar os próximos capítulos. Dia 21 de junho, né, o Supremo Tribunal Federal, nossa Suprema Corte, decidiu manter o ISS na composição da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, para aqueles setores de serviços que, em vez de pagar a Previdência Social e INSS sobre a folha de pagamento, eles pagam o INSS sobre a receita bruta. O STF julgou que a gente chama de tese filhote, né, do ICMS na base do PIS e da COFINS, julgou esse caso, dando... já foi, na verdade, o julgamento dos embargos, tá, do contribuinte, porque já tinha julgado favoravelmente a Fazenda lá atrás. E agora fez o julgamento dos embargos de alguns pontos colocados ali pelo contribuinte. E aí o resultado foi 8-3, favorável mais uma vez à Fazenda, quer dizer, o contribuinte perdeu, votaram a favor o ministro Marco Aurélio, a ministra Rosa Weber e a ministra Carmen Lúcia. Na verdade, a relatoria votou a favor e 2 ministros encaminharam o voto nessa linha, mas aí você teve abertura de divergência, agora, se eu não me engano, pelo ministro Alexandre de Moraes, e a partir da divergência, os demais seguiram o caminho, 8-3, perdemos, né? Quer dizer, o contribuinte perdeu, não foi eu, mas eu diretamente, quer dizer, o contribuinte que entrou perdeu a ação, e isso pode causar alguma preocupação. Tem 2 teses importantes ainda para serem julgadas. A principal é o ISS na base do PIS e da COFINS. Eu entendo que não faz o menor sentido você não retirar o ISS das bases do PIS e da COFINS, por analogia com o próprio ICMS, né? O ministro Celso de Mello foi o relator, pouco antes de se aposentar, no ano passado, encaminhou favoravelmente a questão para os contribuintes, mas aí, acho que foi o Toffoli, né? O ministro Dias Toffoli, pediu para tirar de pauta, não, pediu vistas, tirar de pauta, coisa de comitês aí, pediu vista do processo, e aí estamos aguardando mais uma vez esse julgamento. E outro processo que vai ser julgado em algum momento, é a retirada do PIS e da COFINS da base do próprio PIS e da COFINS. Vamos aguardar os próximos capítulos. Alegria! 23 de junho, são 2 eventos no mesmo dia ali na mídia, no noticiário, né? No final de semana anterior tinha sido aprovada no Senado a privatização, ou a capitalização, né? Alguns entendem que não é exatamente uma privatização, é uma capitalização da Eletrobras. E aí tem toda uma discussão se foi positivo, se não foi. Não vou entrar nessa seara, não sou especialista para discutir, para debater isso aqui. Só queria apresentar porque isso é importante, é relevante pelo peso, pela relevância da Eletrobras, né? Então foi aprovada, quando voltou para a Câmara dos Deputados, foi aprovada na Câmara dia 23 de junho, 22, 23 de junho ali, aprovada a capitalização ou privatização, né, como queiram chamar, da Eletrobras. A primeira grande privatização do governo, se assim podemos falar. E no mesmo dia você teve a aprovação da medida provisória 1034, que eu dei uma confirmada agora, ainda não vi a publicação no Diário Oficial, também não olhei o Diário Oficial, mas pode ser que tenha sido publicado hoje, tem que ser sancionada pelo presidente da República, né? Porque essa medida provisória, ela eleva a alíquota da contribuição social dos bancos de 20% para 25%, e das demais instituições financeiras de 15% para 20% a partir de julho. Na verdade, entre 6 meses, né? Entre julho de 2021 e dezembro de 2021, os bancos passariam a pagar 25% de CSLL, com mais os 25% de IR, a alíquota vai chegar em 50%. A alíquota nominal, que na prática a tributação é bem menor. O trabalho que eu escrevi, vá lá no site do IPEC ver, ipecrij.com.br, artigos, que você vai ver como foi a tributação dos grandes bancos brasileiros de 2010 a 2019. Então essa medida provisória foi aprovada, eu não vi o número da lei ainda, por isso que não trouxe aqui, mas foi aprovada no Senado nesse dia, né, concluindo o que tinha sido aprovado na Câmara, sendo apenas submetido agora à sanção por parte do presidente da República.
E, finalmente, o grande dia do mês de junho para a área contábil e tributária foi o dia 25 de junho, né, quando o Ministério da Economia apresentou à Câmara dos Deputados o projeto de lei 2337, que representa a segunda etapa da reforma tributária da parte federal. A primeira etapa foi o projeto de lei 3887 de 2020, que criou a CBS. Daqui a pouco eu até falo um pouquinho nele no último slide, aqui são 3 slides só, tá? Esse projeto de lei 2337, em tese, ele traz 5 pontos. Eu trouxe a estrutura básica dele aqui. Se você quiser ver detalhes desse projeto em relação à pessoa física, jurídica, eu ainda não preparei, não fiz o vídeo ainda, mas física eu já fiz. Eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo que eu preparei aqui no próprio canal, aqui na própria TV IPEC, que também a gente está integrado aí com a TV IPEC no nosso canal no YouTube. Você encontra o link desse vídeo aqui. É um vídeo muito interessante, de 1h30, mas que a gente traz os detalhes do que muda para a pessoa física. Então, o projeto de lei, na essência, ele atualiza a tabela progressiva do imposto de renda, atualiza em 31%, né? A tabela que ficou 6 anos congelada, desde de abril de 2015, que ela não era corrigida. Então, atualiza em 31% a tabela, termina com a possibilidade de quem tem renda anual acima de R$40 mil ou R$ 3.333,33 centavos acima disso, né, por mês, fica proibido de continuar usando o modelo simplificado. Você terá que fazer a declaração pelo modelo completo. Aqui hoje está muito tranquilo fazer, está muito fácil fazer isso, tá? Tributos dividendos, né? 20% vai ser a alíquota única. Tem isenção para quem é sócio de microempresas ou empresa de pequeno porte tributada no Simples. Vai ter uma isenção até R$20 mil mês, na proposta está assim. Tá? Também termina com a figura do juros sobre capital próprio. O JCP não será mais dedutível para fins de imposto de renda, isso terminaria no final do ano. Também há uma redução nas alíquotas de imposto de renda da pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica hoje paga 15% de alíquota básica mais 10% de adicional, continuará pagando 10% de adicional sobre o que ultrapassa 240 mil ano, mas deixaria de pagar 15% de alíquota, cairia para 12,5% ano que vem, 2022, e cairia para 10% em 2023. E aí a tributação total, é o que eu escrevi aqui no slide, a tributação juntando IR e CSLL, ficaria em 29% em 2023, 31,5% em 2022, tá bom? E tem outras simplificações bem interessantes. Eu estou preparando um vídeo para explicar as principais mudanças no imposto de renda das pessoas jurídicas. Em relação a aplicações financeiras, há uma bela simplificação e uma redução também de alíquotas em muitos casos. A tributação fica basicamente concentrada no percentual de 15% em operações de renda fixa e variável, com o encerramento de algumas isenções em fundos específicos ali. Os imóveis poderão ser atualizados pelas pessoas físicas que assim desejarem, desde que paguem o IR exclusivo na fonte. No meu vídeo eu falo 5%, porque o projeto de lei original estava 5%, mas no que saiu à noite, que realmente é o que vale, que está na página do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, a alíquota caiu para 4%. Então, se você quiser atualizar o seu imóvel, você pode fazê-lo, desde que pague 4% de imposto de renda sobre essa atualização. Também está explicadinho lá, e não é só lá, tá? No meu 3 minutos, a minha coluna segunda, quarta e sexta, quarta-feira, hoje, 30 de junho, eu fiz a primeira falando da tabela progressiva, e toda sexta, toda quarta, toda segunda, eu vou falar do projeto de lei, trazendo pontos importantes, o que está na lei, como é que vai ser se a proposta for aprovada do jeito que está, e sempre algumas ideias, algumas sugestões que eu gostaria de dar. Estou dando, na verdade, nos fóruns e nas oportunidades que eu terei de me expor, de explicar. Não está fácil em relação a esse projeto, não. A corrente que vem remando contra, que vem dizendo que ele é ruim, que ele é muito grande. É um grupo pequeno, mas expressivo, poderoso, relevante. Então, não vai ser fácil aprovar esse projeto no Congresso, não. A gente vai conversar sobre ele daqui a pouco. Bom, então, isso foi o que aconteceu de mais importante no mês de junho. Alegria! Os números da Covid. Isso aqui agora virou
página de Covid. Não, sabe que eu não me envolvo em política. Não me envolvo em política, mas isso aqui, primeiro que isso aqui é bom para desmistificar algumas coisas, né? A gente escuta muito blá, 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 para lá e para cá. Eu sou uma pessoa que gosta muito de escutar rádio, né? Eu escuto muitos programas de todas as rádios que vocês imaginarem, do Rio, de fora do Rio, que pega só na internet. Eu acompanho tudo, de um lado, de outro lado, as realmente neutras. E você escuta um monte de blá, 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 para lá e para cá, de informação truncada. Eu gosto de trazer esse dado que eu acompanho, né? Sempre com preocupação. Eu não gosto desses dados, eu fico feliz com eles, não. Eu fico muito triste com eles, muito, muito triste. Muito, muito triste. O que acontece? Os números da Covid fechando, não tenho dados de hoje, peguei os dados até ontem, tá? O Brasil, não sei, quem vem me acompanhando desde fevereiro, que acho que foi a primeira vez que eu mostrei isso aqui, vai lembrar que o Brasil estava lá em 18º, né? 19º, e aí muita gente aqui, o Brasil está bem, porque está em 18º. Primeiro que não era para dizer jamais que está bem, né? O Brasil tem 2,7%. 2,7% da população mundial. 2,7% da população do mundo está aqui. Tá? O mundo está chegando a 4 milhões de mortos, pelo menos nos dados oficiais. 4 milhões. E o Brasil vai chegar a 520 mil antes disso. Então, é conta simples, fácil, que você sabe fazer, que você é inteligente, que eu sei que é muito inteligente. Você faz assim, 52 sobre 400, dá, 520, 4 milhões, isso aqui dá 13%. Quer dizer, nós teremos, quando chegarmos a 520, na faixa ali de 13% das mortes mundiais. Quer dizer, quase 5 vezes o que nós temos de população. Então, estamos muito mal parados, muito mal posicionados. Quem tem que discutir, debater aí, que faça isso. É muito triste, porque a gente sabe como essa doença afeta. E eu perdi alguns amigos queridos, professores muito queridos mesmo. Então, é muito complicado, a gente fica morrendo de medo e torcendo para que todo mundo seja vacinado e a gente consiga se livrar totalmente, não que esse tipo de vírus vai ficar aí para sempre, mas consiga minimizar, reduzir bastante, como muitos países do mundo já fizeram. Bom, aqui você vai ver que apareceu o Peru, né? O Peru, que estava um pouco atrás do Brasil, ele recontou os dados, até estranho essa recontagem de repente, ele recalculou o número de mortos e infelizmente o Peru está lá em cima, vocês estão vendo ali, ó, a média por habitante, olha que loucura aqui o Peru, a média por habitante do Peru, olha aqui o número, 5.749, tá? A cada 1.000 pessoas, quase 6 pessoas morreram no Peru, é muito triste isso, quase 200 mil pessoas numa população de 33 milhões de habitantes, é muita gente, tá? E aqui do cantinho é interessante essa última coluna, né? Porque é mais grave ainda, porque dos 10 primeiros, o Peru, um estudo da FGV fez esse trabalho, tá? A fundamentação é essa, tá ali o asterisco 3. O Peru tem apenas 8,7% da sua população acima de 65 anos. E essa doença, pela característica, ela atacou mais as pessoas de mais idade. Pela fragilidade, pela baixa imunidade em algumas situações, por outras doenças, a Covid ataca e aí, né, acentua outras doenças. Então, olha que loucura, 8,7% da população acima de 65 e teve essa quantidade toda de mortes. O Brasil, infelizmente, está destacado de amarelo aqui, está em 7º lugar, está em 8º, em 9º. Gente, eu não considero o país com 30 mil habitantes, com todo respeito a eles. Eles não, na minha conta não entra, 30 mil, 35 mil, 50 mil, 500 mil não entra. Eu estabeleci uma regra que eu vi que muita gente que estuda isso, que entende, faz, é considerar países apenas aqueles acima de 1 milhão de habitantes. Então é isso que eu fiz nessa tabelinha aqui, tá? Então você percebe que o Brasil e o Peru estão aí junto com países da Europa, países na essência com pouca população. Você vai perceber aí que tirando o Peru, que tem 33 milhões, os outros todos têm 10 milhões ou menos milhões de habitantes ali. Os que estão na frente do Brasil, se você somar Hungria, Bósnia, República Tcheca, Macedônia e Bulgária, você faz a soma aqui rapidamente, você vai ver que vai dar pouco mais de 30 milhões de habitantes. O Brasil tem 214, estamos comparados ali com eles, tá? Então, e também nós temos pouca população acima de 65 anos, percentualmente em relação ao total. Temos menos de 10% da população acima de 65 anos. Então, a nossa situação é muito ruim, infelizmente.
Os números têm caído nos últimos dias, a gente torce, reza, ora todo dia para que realmente eles caiam, porque isso aqui, a hora que você conseguir reduzir, melhorar esses números, você vai poder direcionar o Congresso Nacional, as discussões do nosso Legislativo para os pontos relevantes que o Brasil, que o país precisa enfrentar, e um deles é a reforma tributária, que é o ponto principal que a gente trabalha aqui nesses nossos vídeos, né? A vacinação até o momento, o Brasil tinha aplicado, na última pesquisa que eu fiz agora à tarde, quase 100 mil doses de vacina, deve estar chegando a 100 mil, não, 100 milhões, perdão. Quase 100 milhões de doses de vacina, tá? Então, vai chegar a 100 milhões, deve chegar hoje, provavelmente a 100 milhões de doses de vacinas, né? Da Covid-19. Mais de 70 milhões de pessoas já foram imunizadas, é um terço da população, é um número significativo, relevante, importante. 26 milhões de pessoas, 12,4% da população, estão totalmente imunizados, ou com a Janssen, né, que te imuniza de uma vez só, não precisa de uma segunda dose, ou então com as outras 3 vacinas que exigem uma segunda dose, que é a que eu tomei também, acho que foi a AstraZeneca, eu volto a tomar no final do mês de julho, né, se Deus quiser, a minha segunda dose para completar a imunização aí. Então, em números absolutos, na vacinação, o Brasil está em 4º lugar, claro, pela população, né? O Brasil está atrás da China, dos Estados Unidos e da Índia. Os outros estão na frente. Agora, quando você pega a participação relativa, como é que o Brasil estava? Infelizmente, peguei da CNN Brasil, né? Os dados da CNN Brasil, do site da CNN Brasil, agora à tarde, informavam que estávamos na 68ª colocação. Mas isso não interessa. O importante é a gente tentar vacinar aqui para que o Brasil pare de perder pessoas para esse vírus terrível, né? Quando você pega a média dos últimos 7 dias, aqui embaixo, né, na tabela, você vê como a América do Sul vem sofrendo. Né? Nem o Peru está nessa lista aqui. Ó. O Peru, que é o primeiro, nem está na lista. O Brasil, ele está ruim também nessa situação. Quando você pega a média da última semana, dos últimos 7 dias, o Brasil é o 6º colocado. Ele fica atrás de outros colegas aqui, né, outros vizinhos da América do Sul. O Paraguai é o primeiro, disparado, está numa situação muito difícil. A Colômbia vem em segundo, a Argentina em 4º. E o Uruguai, que está diminuindo bastante, esteve numa situação difícil também, agora está reduzindo bastante, está em 6º lugar. E aí acho que a Namíbia está em 3º ali, né, também tem sofrido bastante aí com o problema da Covid. Bom, vamos para o último slide, porque aqui o que interessa é a parte tributária. Eu só faço essa contextualização da Covid, porque eu venho fazendo isso todo mês, eu acho interessante trazer os números reais, né, e integrar isso com a parte tributária. A gente precisa avançar nessa parte, conseguir vacinar a maior parte da população, para que a gente mergulhe na reforma tributária. Né? Na reforma tributária, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele definiu os relatores, não redatores, né? Vamos redigir, na verdade, mas são os relatores dos 2 projetos de lei. O 3887, que é aquele da CBS, né? Tem um artigo na página do IPEC, Reforma tributária começou, não? Muito interessante. Leia, que você vai entender o que significa esse projeto de lei, como ele funciona, como não funciona. Tenho que anotar aqui, eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês também, lá na página de artigos do IPEC. Leia, você vai ver como é interessante o projeto. Então, o projeto de lei 3887 já tem relator definido. Tá? Esse projeto integra PIS e COFINS na CBS, unifica e simplifica a cobrança das 2 contribuições. Elas passariam a ser cobradas por fora, com crédito financeiro, tudo que você pagou antes você iria descontar, e a alíquota de 12%, que foi a grande polêmica. O governo sinalizou aí com 2, 3 alíquotas. Eu começo a ficar preocupado com isso. Acho que tem que ser uma alíquota só, talvez possa não ser 12, talvez possa ser 10. A gente tem que tentar evitar um monte de alíquota, porque aí começa aquela discussão. Eu quero ficar na alíquota menor, você quer ficar onde? Na alíquota menor também, todo mundo vai querer alíquota menor. Quem é que vai ficar na alíquota maior? Então é esse o problema. Então eu prefiro uma alíquota única, vamos ver como é que vai ficar essa situação. E o projeto de lei 2337, deixa eu beber minha água aqui, né? Alegria, nosso copinho alvinegro. O projeto de lei 2337, né? Que promoveu profundas, complexas, interessantes, complexas não, simplificadoras mudanças na cobrança do imposto de renda da pessoa física e do imposto de renda da pessoa jurídica no Brasil.
Eu reputo, falei lá no vídeo que eu gravei sobre imposto de renda da pessoa física, reputo esse projeto, a essência, o contexto, a ideia, a concepção dele de ótima qualidade. Ótima qualidade. Hoje, eu ainda sou um dinossauro que ainda assina o jornal impresso, né? Além de ler na internet aqui as notícias, e no próprio site do Globo aqui, também tem a sua assinante digital, mas aqui no caderno de economia, você pega aqui e está escrito sobre esse projeto de lei 2337, está aqui, ó, na página 20 do jornal, está aqui, ó. Guedes estuda cortar IR da empresa para 20%, porque a arrecadação tem subido muito, né? Então o ministro da Economia, que eu não sou fã dele, eu acho que o Paulo Guedes não se discute a qualidade técnica, a capacidade, jamais, é um gênio, não se discute isso. Agora, eu acho que perdeu o time, perdeu o tom, demorou demais, levou 30 meses para apresentar os projetos, mas tem uma equipe muito boa. A equipe que está na Receita Federal hoje, os técnicos que lá estão, os assessores externos que vieram para ajudar, a Vanessa Raal, que foi mentora do projeto de lei 3887, colaborou muito, botou a mão ali. A Vanessa veio do CCIF, né, o Centro de Cidadania Fiscal, lá com Bernardo Api, fez um trabalho brilhante no primeiro projeto de lei 3887 de 2020. E o professor Isaías Coelho está assessorando há alguns meses lá o Ministério da Economia e foi uma das pessoas que certamente influenciaram bastante aqui, foi um dos que talvez mais influenciou as importantes mudanças que estão apresentadas nesse projeto de lei, que reduz a nossa imensa regressividade que temos no Brasil. Nós reclamamos que o imposto de renda da pessoa física sempre foi muito regressivo no Brasil, que a tributação é maior nas classes menores. Na classe média em geral, eu tenho estudos que mostram que quem pagou mais imposto de renda no Brasil nos últimos 15 anos foi a turma de 5 a 20 mil reais em média de salário hoje. A galera de 5 a 20, na essência, foi a que mais perdeu, que é exclusivamente assalariada, tá? Foi a que mais perdeu na tributação sobre a renda. É uma turma significativa. Então, a proposta mexe com isso. E, olha, não está fácil. Aí está aqui, ó, o ministro da Economia, mas aí o jornal traz a matéria, e legal, eles pegaram aqui, né, o Fernando da Trisotto e o Henrique Gomes Batista, eles pegaram a opinião de vários tributaristas, do ex-secretário da Receita Federal e professor da FGV, Marcos Sintra. E eu queria ler, gente, o que o Marcos Sintra e o que o Everardo Maciel, que dá uma entrevista aqui embaixo, o que eles escreveram para vocês verem como estão desinformando a população. Vou ler o que o Sintra escreveu aqui, ó. Vocês vão ver. Depois assistam o vídeo que eu fiz. Ou se vocês já assistiram, vocês vão entender o que eu estou falando. É proposta imediatista, eleitoreira e populista. Eu não discuto isso. Talvez seja assim. Talvez seja. Tem uma discussão política horrível. Eu não vou votar no presidente. Não gosto do atual presidente da República. Não é por nada. Acho despreparado para a função. É um direito que eu tenho. Não vou discutir passado, esse, aquele outro. Eu acho que ele não tem condições de ser o presidente da República do Brasil. Mas isso não me impede de o que eu achar que funciona, que é bom, que é importante para o país, que eu não acho, não comente a favor. Eu não sou de um lado de esquerda, de direita, de centro, de leste, de oeste. Eu sou brasileiro. O que eu posso ajudar, contribuir com o meu país, eu contribuo. Se me chamarem agora lá no Ministério da Economia, falar, seu Pegas, você quer ajudar o professor Isaías Coelho aqui para emendar o que precisar, para ajudar, que você tem muito número, eu ajudo, vou lá. Eu não preciso gostar do presidente da República, do ministro da Economia, para ajudar, para contribuir. Estou à disposição. Se quiser, professor Isaías, pode me chamar que eu vou, ajudo, sem problema algum. Eu quero ajudar, contribuir para o meu país. Estou preocupado se vai ser o presidente A, o presidente B ou o presidente C. Isso aí, o povo brasileiro tem que decidir em outubro do ano que vem, escolher, pensar bem, olhar as propostas, não besteiras, coisas irrelevantes. Eu quero entender o que cada um vai fazer em cada segmento da atividade econômica, dos problemas que o Brasil tem, e são muitos, não são poucos. Mas eu não posso ler um negócio desse. É proposta imediatista, eleitoreira e populista. Ela pode ser,
mas ela é boa. Mas ela é boa. Populista, eleitoril, é boa. É boa. E o que é bom a gente tem que reconhecer que é bom. E ataca o presidente com outras coisas que você quer atacar, não com isso aqui. Alguém, agora olha aqui o complemento. Alegria. Alguém que ganha na faixa dos R$ 3.500 por mês, com a limitação do desconto simplificado a 40 mil anuais, vai pagar mais imposto. É classe média baixa subsidiando a classe pobre. Poxa, muita tranquilidade eu falo isso. Isso não é verdade. Isso aqui desinforma. Eu faço conta. Eu acompanho a tributação do imposto de renda pessoa física há muito, muito tempo. Estava falando agora com o professor Márcio Costa, né? E conselheiro do CAF lá. Aí o Márcio, eu vi o vídeo, mas eu te acompanho há muito tempo, eu já sabia das suas ideias e tal. Eu estudo isso há muito tempo, né, Márcio? Márcio sabe disso. Eu estudo há muito, muito, muito tempo isso. Muito tempo. Não dá para ler isso aqui. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Preste atenção. Está lá no vídeo do imposto de renda pessoa física, mas vou resumir aqui. Quem ganha por mês entre R$ 3.334 até R$ 6.120, quem ganha até de 3.334, meu Deus, deixa eu ver se eu lembro certinho o valor. É isso. Até 6.120 não terá aumento de imposto de renda, desde que seja assalariado. Porque assalariado, ou até autônomo, ele paga INSS. Ele não vai ter mais o simplificado, mas ele continuará deduzindo o INSS. E eu não estou falando de quem tem dependente, eu estou falando de contribuinte que não tem dependente, não tem despesa de educação, não tem despesa de saúde, por isso usava o simplificado. Mas INSS ele tem. Então, veja no meu vídeo lá, a conta está lá, bonitinho, explicando os números ali. Ele não vai ter aumento. De 3.334 até 620, e são milhões de pessoas. Eles vão ter redução. Redução. De 6.120 até 6.980, vai aumentar ali R$10, R$12, R$15, R$18. Quando chega a 6.980, presta atenção, dali para frente, os assalariados passarão a pagar mais. Quanto, Pegas? R$ 35,27. Repetindo para você ouvir. Por mês, R$ 35,20. Eu ganho 8 mil. Fazia no simplificado. Mas o meu salário é 8 mil. Tá bom. Você, a partir de janeiro do ano que vem, com a atualização da tabela e o fim da possibilidade de você fazer um modelo simplificado, você terá um encargo maior de imposto de renda no ano, não no mês, de 420 e poucos reais, 22, 23. 35 por mês, 422 no ano. Tá? É um aumento, mas não é um aumento, não é classe média subsidiando classe baixa. Eu tenho que ter paciência. Não está certo. Isso desinforma. Por favor, não aceite isso. Não aceite isso. Aí, prosseguindo aqui, eu não vou ler os outros, embora tenha um bocado de coisa aqui que me incomoda bastante, porque uma coisa é você comentar, outra coisa é você desinformar, né? Unificação. Tá. Aí, aqui embaixo, Everardo Maciel. Isso aqui, ó, Everardo Maciel, consultor há 17 anos. Né? Não foi secretário da Fazenda 94, 2002. Brilhante tecnicamente. Brilhante, não, né? Mas, consultor. Deve estar olhando a reforma tributária como consultor. Eu vou ler algumas coisas que ele diz, porque eu acho importante, porque o que vai acontecer em julho, nós vamos ser dominados por esse tipo de opinião, porque são as pessoas que têm força na mídia. Aqui vão ter 100 pessoas assistindo esse vídeo. Uma entrevista disso aqui aparece na internet para 10 milhões de pessoas, 2, 3 milhões de pessoas, 1,5 milhão. Aí tem influência. Aí a pessoa escreve aqui, ó.
A pessoa escreve aqui, ó, quer ver? A redução do imposto de renda das empresas. Não, aqui embaixo é melhor. Seria melhor deixar como está a cobrança de tributos? É uma pergunta do... Quem fez a entrevista? Henrique Gomes Batista. É uma pergunta dele para o Everardo. O que Everardo responde? Presta atenção. Temos um sistema que funciona. Funciona para fazer o cálculo, né? É fácil. Realmente ele está certo. Para fazer o cálculo é fácil. Dá certo. Dá certo. E é admirado pelo resto do mundo. Peraí, ele está falando de sistema eletrônico? A gente não está discutindo em mexer no sistema eletrônico. A gente não está discutindo em mudar o formato, a maneira de fazer a declaração. Declaração impressa, seguindo a moda do voto impresso aí, né? Declaração impressa. Não é isso. O sistema vai continuar. Vamos prosseguir. Não é isso. Com todo respeito. Aí diz que o que o Biden está fazendo lá, está propondo, é o que já fazemos aqui há muito tempo na tributação de empresas. Não é bem assim, não. Mas é uma outra discussão. O sistema tributário da renda... Olha aqui, gente, o que ele está escrevendo, pelo amor de Deus. Quem acompanha, sabe os números, conhece os números, por favor. Se você concordar, escreve aqui. Pera, você falou besteira, o Everardo está certo. Tudo bem, a gente tem que respeitar. Você tem direito de ter a sua opinião sempre, mas com número eu não posso brigar. Olha o que ele está escrevendo aqui. O sistema tributário da renda no Brasil é o mais simples do mundo. Temos problemas outros, como na tributação de consumo. Quer dizer, ele entende que não precisa mexer. Ele entende que não precisa mexer. Né? Não precisa mexer. Está tudo tranquilo. Foi o que ele escreveu aqui em algum momento. Né? O atual sistema de tributação da renda poderia ser mantido. Não tem sentido mexer nele. E vou ler o final aqui. Última pergunta. E como fica o fim do desconto simplificado do IR para quem ganha acima de 40 mil? Vamos rapidinho. Vai haver um alívio no imposto de renda retido na fonte em 2022, que é ano eleitoral. Seu projeto passará agora. E depois vai pagar muito mais em 2023. De onde ele tirou isso? Por que não vai corrigir mais a tabela? De onde ele tirou isso? Tudo bem. Vamos lá. Entre 40 mil, vamos lá, 2 pontos. Entre 40 e 80 mil anuais, a primeira faixa, é onde a imensa maioria opta pelo desconto simplificado. Olha o que ele está escrevendo. Todos os contribuintes desta faixa, sem o desconto simplificado, todos os contribuintes terão aumento de carga tributária. Todos, não há exceção. Quem ganha entre 3 e 7 mil por mês terá aumento de imposto. Não dá. Desculpa, não dá. Escreve, faz, tem peso. Mas eu não posso aceitar que esse tipo de informação passe. Você, pelo menos, que me acompanha aqui, não pode ficar com essa informação. Não é verdade. Repito, não é verdade. Se quiser, me pede, eu faço todas as contas para você e te mostro aqui. Não é verdade. Algumas pessoas que ganham acima de 40 mil, rendimento exclusivo de aluguel, de pensão, aí não tem dedução nenhuma. Eu recebo pensão do meu pai, não tem dedução nenhuma. Aí ganho 60 mil de pensão. Hoje eu me dava bem, porque eu deduzia 12 mil. Aí não tem jeito. Aí você vai pagar imposto sobre esses 12 mil. A sua base de cálculo agora não será mais 48, será 60. Vai ter um aumentozinho interessante no ano, 200 e poucos reais por mês. São poucos casos que podem ser ajustados. Não é aceitar, mas podem ser ajustados, calibrados, minimizados. Você pode botar um ajuste ali, uma sintonia fina para você amortecer esse pagamento a mais. Mas não é todo mundo. Não é todo mundo, tá? Então, gente, o projeto de lei do 2337, repito, ele é muito bom. De 30 milhões de declarantes, eu garanto a vocês, em torno de mais de 27, eu garanto, mais de 27 milhões de pessoas vão pagar menos imposto de renda. Mais de 90% dos declarantes vão ter redução de IR. Aí talvez uns 2% ali vão ficar praticamente igual
e você vai ter um grupinho de 7, 6, 7%, talvez 8%, que 5%, não sei, não tem esse número fechado, mas é alguma coisa em torno de 5% a 7%. Agora, essa turma, na essência, é uma turma que faz barulho, é uma turma poderosa, forte, tem força na mídia, tem força perante o Congresso Nacional, está representada no Congresso Nacional. E nós temos uma Câmara de Deputados com pouquíssimos especialistas no tema. Pouquíssimos especialistas no sistema tributário nacional. E quando você pensa em integrar sistema tributário integrado com contas públicas, com contabilidade nacional, com destinação do recurso, é mais difícil você encontrar quem integra essas duas partes. E outra coisa, muita gente pensando no seu umbigo, no seu pedaço, no seu lado só, não pensando no todo. Se cada parlamentar olhar apenas aquele grupo que ele está representando ali, a gente vai ter muita dificuldade, tá? Tem acompanhado, tem muita desinformação, muita gente fazendo conta frágil, vazia, errada. Assistam o meu vídeo, o vídeo que eu preparei sobre o IR pessoa física. 1h30 de vídeo. Todas as contas estão lá, os números estão lá. Essas coisas que o Sintra e o Everardo falaram não são verdades em relação, por exemplo, ao desconto simplificado. Esses pontos ali. Assistam lá o vídeo, tá? Então, o que a gente espera de julho, o que eu espero de julho, é que esse projeto 2337 e o 3887 integrados, que eles realmente representem o início da reforma tributária no Brasil, né? E os dois projetos superam o que eu escrevi aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Ai, caramba, deixa eu me organizar aqui, ó. No finalzinho, olha só. Deixa eu arrumar aqui, peraí. Ó, eu vou marcar para você ver, ó. Lê aqui, ó. Presta atenção. Esperamos, né? Que os dois projetos superem os problemas políticos que nós temos. Da Covid, que eu acabei de mostrar no slide anterior. E toda a discussão, hoje impetraram um super pedido de impeachment do presidente. Eu não quero discutir isso aqui. Aqui não é canal de política. Para discutir o impeachment do presidente, então, se o Congresso conseguir superar os problemas políticos, tá? Espero que ele consiga superar os problemas políticos e dê toque a esses dois projetos. Tem dois relatores, cada um tocando um ali, tá? Que as emendas sejam emendas, como é que a gente chama? Críticas, né? Que a gente costuma fazer, construtivas. Pô, eu gosto do jeito, como é o meu caso aqui, né? Eu não ligo para crítica. Pode me fazer crítica construtiva que for, né? Agora eu esqueci o nome da menina. Pô, Pegas, quando você estiver falando com o vídeo aí, você marca ali, eu estou tentando. É que eu estou tentando, eu não edito os vídeos, eu não tenho uma estrutura para fazer essa edição, esse trabalho, não tem ninguém para fazer isso. Sou eu mesmo que gravo, preparo e mando. Então, eu não consigo, não paro para editar isso aqui depois. Então, não é simples de falar, pensar, escrever, e também, ao mesmo tempo, arrumar aqui. Então, eu estou tentando, mas eu ouço, ela tem coberto de razão. Fala mais devagar, eu vou trabalhando, tem que falar mais devagar, que o aluno lembrou. Eu adoro as críticas construtivas. Ao longo da minha vida acadêmica, não é a questão que eu estou dizendo que eu fui aperfeiçoando, que o meu trabalho é perfeito. Não, eu não tenho essa ilusão. Mas eu melhorei muita coisa que eu aprendi com os alunos, né? Meus alunos, quando eu escrevo no quadro, agora não, que eu estou um ano e pouco aí no online por causa dessa confusão da pandemia, né? Pô, seu quadro está muito ruim. Eu me policio para escrever mais devagarinho no quadro, quando eu uso o quadro, né? Para que eles entendam a letra. Tudo é uma questão de processo, você vai absorvendo. Que o Congresso prepare emendas construtivas, com todo respeito à ordem dos advogados do Brasil. Mas propor para não não tributar dividendo, deixar como está. Olha o vídeo lá, vê como é que... Vídeo onde partimos. O vídeo nosso de IR Pessoa Física começa com o processo de onde partimos. Vê de onde nós estamos partindo. É para deixar aquilo ali, aquele modelo regressivo. A turma que ganha de 5 a 20 mil reais arcou, a turma salariada arcou com um aumento mais pesado de imposto de renda da pessoa física. Tem gente ali que teve aumento de alíquota de 2007 para 2018 de mais de 100%. É isso? É esse sistema que eu vou deixar?
Enquanto quem ganhou 200, 300, 500, 1 milhão de reais de dividendo, zero de tributação, é isso que eu vou deixar? Acho que não é, né? Então, que não me venham com essas emendas, como está escrito aqui também pelo Everardo, né? Projeto para incinerar, jogar no lixo. Por quê? Por que jogar no lixo? Botar mais dinheiro na mão de mais de 90%, mais de 27 milhões de pessoas vão receber um pouco mais de dinheiro. É isso? Jogar no lixo? Por quê? Porque vai pegar um grupo... Mas, pô, Pegas, quem vai aumentar isso aí é o pessoal de baixa renda. Não é verdade. O pessoal de baixa renda, em tese, a expressiva maioria para todo mundo. Baixa renda, todo mundo. Média renda, a expressiva maioria terá redução de tributação. Os poucos casos que podem ter aumento ali, que eu falei, essa turma de 3.500 a 7.000, que recebe apenas rendimento de pensão, a gente pode arrumar um jeito de calibrar. Podemos pensar ali, propor uma emenda construtiva e resolver. Eu ganho 4.000 por mês de pensão, dá 48 no ano. Sem usar o simplificado, eu vou ter um aumento de tributação na faixa de 1.000 e poucos reais por ano, isso vai fazer falta. A gente pode pensar, a gente falou, Congresso, pensar e a Receita Federal fazer as contas e criar um caminho ali para minimizar isso. Agora, o desconto simplificado foi um benefício extra, um extra. Foi na época para simplificar o processo. Hoje não precisa mais. Como o Everardo aí ele fala bem, nosso sistema é admirado no mundo. O sistema, o modelo de fazer, a rapidez, a agilidade. Hoje não precisa mais, é rápido, é fácil. Você preencher dados ali de educação, de saúde, é tudo eletrônico. Preparei minha declaração esse ano, não precisa de um papel, porque vem tudo automático para você. Por e-mail, nas páginas das instituições que você tem conta, é tudo muito funcional. Poxa! Então, que o nosso Congresso consiga receber emendas construtivas e que não queiram reinventar a lógica. Depois você discute política, depois você que tira o presidente, discute tudo que ele fez, discute a incapacidade técnica dele, discute não é número, no governo tal piorou, nesse governo aqui melhorou, não é isso, é perspectiva de país, né? Não ódio, de pensar que você não tem nós contra eles, eu não governo com um pedaço. Discutam isso tudo depois. Mas vamos trabalhar com os projetos técnicos como eles precisam ser trabalhados. Então eu estou orando aqui também, além das orações que a gente faz para as pessoas, para todo mundo, para que o Brasil consiga encontrar o rumo no campo tributário a partir desses dois bons projetos do Ministério da Economia aí, que a gente consiga manter a essência deles, tá? A reforma administrativa foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça no mês passado, eu falei disso aqui, né? Eu falei até que o presidente Arthur Lira ia criar uma comissão especial, ela foi criada, no dia 9 de junho ela foi instalada na Câmara, já tem relator, agora acho que é alguém do DEM, não lembro o nome agora, já tem relator, a expectativa é de realização de 40 sessões e o presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que vai aprovar até o final de agosto. Não gosto, diferentemente dessa reforma tributária aqui, lá também eu conheço bem menos, tá? Mas, na minha limitação de conhecimento e pela leitura dos especialistas, quando eu conheço menos, eu conheço muito menos. Eu também tenho total humildade aqui, tá? Eu ouço todos os especialistas, leio todos eles, principalmente aqueles construtivos, aqueles que eu estou vendo que não estão analisando o próprio umbigo, aqueles que estão analisando o todo. Eu leio, reviso, penso, aceito troca de opinião ao longo do tempo, e a reforma administrativa eu entendo bem menos, então eu ouço especialistas, e pelo que eu tenho ouvido, pelo que eu tenho lido e entendido sobre isso, ela não atinge realmente os privilégios, né, de legislativo, de judiciário, e até um pouco, em alguns casos, na esfera militar. Eu não tenho o conhecimento detalhado da parte militar para falar isso, mas é a opinião da turma aqui. Turma que eu leio e que eu acompanho. Então, eu tenho uma preocupação com a forma como a reforma administrativa está sendo tratada na Câmara dos Deputados. Mas vamos ver, vamos acompanhar aí, ver e verificar a evolução no final do mês de julho, aí, quando começar agosto, tá?
31 de julho, que dia vai ser, hein, gente? Dia 1º é quinta-feira, 1, 8, 15, 22, 29, vai ser um sábado, que beleza. Sábado, 31 de julho, eu volto aqui para conversar com vocês o que esperar do mês de julho, perdão, não, o que aconteceu em julho e o que esperar do mês de agosto. Que a gente consiga avançar nessa reforma tributária, que o Brasil reduza o número de pessoas que estão sendo contaminadas pela Covid, que consiga reduzir esse percentual de morte para um número bem pequenininho e que a gente consiga avançar e que discussão política que fique realmente para o momento adequado, para a hora certa e que a gente consiga avançar esse Brasil com qualquer coisa que aconteça aqui no ano que vem, que eu espero, sinceramente, desculpa aqui no finalzinho, eu espero que não seja o que está aí, que não fique quem está aqui hoje e espero também que não volte quem já esteve por aqui, se é que me entendem. Tá bom? Um abraço, alegria, repasse, divulgue esse trabalho. Meus 50, 60 pessoas que sempre me acompanham aqui, divulguem, porque esse é um trabalho importante. Tem sempre o objetivo de repassar o mês e apresentar as perspectivas para o mês seguinte. Eu vi até bolsa aqui, né? A bolsa, o Brasil deu um salto de 6,5% da Bolsa de Valores, confirmei agora, né? Era 119 mil pontos em dezembro de 2020, no fechamento, fechou em 126,8%, então cresceu 6,5%. Quem sabe, final do ano, a Bolsa chega a 150 mil pontos, né? A gente dá um salto aí, um crescimento de 20% em relação à pontuação de agora. E o dólar caiu de 5,19 em dezembro para 4,97, caiu 4,2%. Quem sabe o dólar chega em dezembro a R$4, que a gente consiga reanimar esse país aqui. Quer dizer, muitos não gostam, muitos precisam do dólar alto. Aí aquele negócio, né? O tempo tá bom o quê? Para você. Porque tá sol, eu preciso de chuva de vez em quando. Então, esse negócio de alto, baixo, depende de cada um, depende da percepção e da necessidade individual. Tá bom? O Brasil é que não pode ser individual. O Brasil tem que ser analisado, pensado no todo, no conjunto. Um abraço, alegria e repassem, me ajudem na divulgação. Tchau.